Olá, turma 121 e 122. Estamos iniciando a segunda aula dessa semana, do dia 15 a 18 de junho. E na aula anterior, nós falamos sobre as características dos países norte desenvolvido, os países da linha econômica do Equador, né? Uma nova linha que fizeram, colocando os países industrializados, os países desenvolvidos, e falamos sobre a economia, em linhas gerais, sobre a economia do Canadá e dos Estados Unidos. Nessa aula, nós vamos trabalhar com vocês sobre a economia do mundo europeu, o mundo asiático e o mundo da Oceania, envolvendo aqueles países que são chamados, considerados países desenvolvidos do norte da linha do Equador econômica. Vamos iniciar com uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente nas nossas atividades desse dia. Cuide de cada aluno da 121 e 122 e que possamos sentir a presença de Jesus Cristo no nosso coração. Em Teu nome, te agradecemos e te pedimos. Amém, Senhor Jesus. Bom, a nossa aula de hoje, ela é da página 42 até a página 46. Nessa foto aí você pode ver uma das ruas da cidade de Londres, na Inglaterra. Vamos falar sobre, então, a atividade econômica da Europa. Agropecuária e clima e solo. Logicamente, a produção agrícola e a produção pecuária da Europa, ela reflete diretamente nas condições climáticas do solo, pelo fato de que eles têm um ótimo clima para ser cultivado os seus produtos, como é o clima temperado. Fazendo um paralelo com o Brasil, região sul do Brasil, também a região sul do Brasil tem um clima subtropical que é parecido com o clima temperado. E aqui nós temos vários produtos que é cultivado na região sul do Brasil. Voltando à Europa, nós temos um clima temperado. Por isso que muitos, quando saíram da Europa e vieram conquistar o Brasil, vieram diretamente para a região sul, pelo sul do Brasil, pelo fato de que o Brasil tem o mesmo tipo de clima na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem o mesmo tipo de clima baseado nos países da Europa Ocidental. E também o solo, ele é muito rico em nutrientes, formando então o que? Olha só, um ótimo clima e um ótimo solo, logicamente que eles vão ter o que? Produtos de boa qualidade. Eles também têm o que nós chamamos de uso in natura, né? Como o continente populoso, como o continente europeu foi aumentando em contingente populacional, eles dão a demanda por produtos de alta qualidade, com menor índice de agrotóxicos, fertilizantes, né, que seja um produto assim natural. E esse produto in natura é o produto que está em alta para os europeus, porque eles dão muita prioridade às condições de saúde alimentar, condições de física. Então, eles dão prioridade aos produtos chamado uso in natura, que é esse produto que a matéria-prima é diretamente da agricultura, sem ter elementos químicos que vão melhorar o produto, né? Outro ponto que nós podemos ter, lá eles têm a maior parte das propriedades agrícolas ou pecuárias que nós temos lá, são pequenas propriedades, né? E essas pequenas propriedades, elas produzem diretamente para as cidades locais e também para as capitais dos países. Também se utiliza-se a mecanização agrícola e esses insumos, né, que são colocados nos solos para que a agricultura possa ser desenvolvida. Agora, o uso intensivo do solo muitas vezes proporciona o quê? Elevadas produções agrícolas. Por isso que eu vou ter no segundo ponto in natura, que diz o seguinte: muitos europeus, principalmente a Europa Ocidental, eles preferem produtos in natura sem ter esse tipo de
insumos químicos nos seus produtos agrícolas. Logicamente que esses insumos químicos vai aumentar a produção, mas não qualidade, aumenta a quantidade. E a Natura é o que? De qualidade de produto. Agora, eles também, essas pequenas propriedades, esses agricultores e pecuaristas, eles têm o incentivo do governo. O incentivo do governo é o quê? O governo vai proporcionar subsídios econômicos para ajudar esses proprietários que são da agricultura ou a pecuária para ter produtos de alta qualidade. E essa prática faz com que aquilo que é produzido é voltado para o mercado e voltado para o país de melhor qualidade. Lógico que tem alguns países que reclamam desse incentivo do governo, mas o governo auxilia porque se, por exemplo, ocorrer a seca, se ocorrer grande concentração de chuvas, se perde tudo, então as pequenas propriedades vão perder todo o dinheiro investido, então o governo ele incentiva nessa proporção. Agora, também eles criam animais, né, como em confinamentos, quando são chamados confinamentos, são áreas fechadas, que é voltada exclusivamente, por exemplo, para obter uma boa carne, né, e ter os seus derivados de boa qualidade. Então nós temos, por exemplo, a criação de aves, isso principalmente em todo o contexto europeu, né? Nós vamos ter ovinos, ovelhas, bovinos, aproveitamento de carne e leite, apesar que na década de 1990 teve aquele processo da doença da vaca louca que atingiu ali o Reino Unido, né? E foi obrigado que o governo pudesse investir em melhores condições e a nossa carne brasileira também chegou lá nessa região. Também temos a presença de suínos. Então, na Europa Ocidental, que são os países como Portugal, a Itália, a Espanha, né, a França, a Alemanha, que são os países que estão envolvidos na Europa Ocidental, são países que têm uma boa produção tanto na agricultura como na pecuária. Nós podemos observar que eles também cultivam, né, grande quantidade de cereais como trigo, cevada, centeio, em grande quantidade de frutas como maçã, pera, uva, pêssego e ameixa, que são produtos exclusivos do clima temperado. Agora, foram introduzidos alguns produtos que não são do clima deles temperado, que são produtos de clima tropical, como é o caso milho, batata e tomate, que é exclusivo do nosso espaço brasileiro, que é um clima tropical. Foi levado esse produto para ser cultivado nessa região da Europa Ocidental. E eles fizeram o quê? Um estudo para que esse produto pudesse produzir de qualidade. E assim eles conseguiram a produção desses produtos. Então, o milho, a batata e tomate são produtos que é exclusivo, por exemplo, do mundo tropical, mas eles se adaptaram a essa região. Agora, tem alguns produtos que eles não têm, porque são climas específicos de regiões tropicais, como por exemplo, o café, o chá, cacau, amendoim, banana, manga, abacaxi, né, que são produtos exclusivamente do clima tropical que não se adaptaram à forma do clima temperado, como por exemplo milho, a batata e tomate. Agora, esses produtos tropicais, eles importam em grande quantidade, vindo também aqui do Brasil, né, vindo dos países asiáticos e vindos dos países da África e os países latino-americanos. E o Brasil envia vários produtos tais como café, chá, cacau e assim por diante, ok? Em relação à mineração, um dos principais produtos de grande escala mundial e que eles estão explorando é o petróleo. E na página 43 nós podemos observar vários tipos de companhias de exploração, extração, distribuição de venda de petróleo. E uma delas que nós temos o Grupo Shell, né? Esse Grupo Shell, que é um grupo holandês, tipicamente da região da Holanda, e eles trabalham também com a Inglaterra para o trabalho desse
espaço de distribuição do petróleo. E ali na página 43 você pode observar várias outras empresas e distribuidoras de petróleo. Lógico, o carvão, né? O carvão mineral é muito encontrado, por exemplo, na Alemanha, Reino Unido e Espanha, já que esse carvão mineral é um dos subsídios que foi da primeira revolução industrial. Também, por exemplo, nós temos a exploração do gás natural, que é feito no Reino Unido também, na Noruega e Países Baixos, a Holanda, né, Luxemburgo e a Bélgica. E também nós temos o ferro, que é explorado em grandes quantidades na região da Suécia, no país da Suécia. Então esses são os principais minerais. E o petróleo, como foi dito, o petróleo eles não têm em grande quantidade, eles vão ter no Mar do Norte, explorado pela Inglaterra, mas essas companhias que você pôde observar na página 43, são companhias que distribuem o petróleo vindo lá da Península Arábica para a Europa. E essas companhias, elas refinam os seus derivados e distribuem então para os seus países respectivos. E exemplos são os minerais que eu citei para você, respectivamente com os seus países. Tipo de indústria que nós podemos observar. A indústria que nós podemos observar que o Reino Unido toma a posse de todas elas, porque ela foi a primeira que inventou essa revolução industrial e ela deu pontapé para as indústrias no espaço europeu ocidental. A França, ela tem, quando eu falei geral, quando está escrito entre parênteses geral, eles têm todos os tipos de indústrias, né? Indústrias de base, de bens intermediários, consumos duráveis, não duráveis. Então eles têm uma grande proporção de indústrias de qualidade. Então por isso que eu coloquei entre parênteses geral para não especificar os seus produtos. Na Itália, uma das indústrias que se destacam é o refinamento do petróleo, né? Essa companhia Repsol YPF é uma companhia extremamente italiana, que eles exploram grande quantidade refinando os derivados do petróleo que vem da Península Arábica. A Holanda se destaca em todos esses países que eu estou indo, Reino Unido, França, Itália e Holanda, eles têm todos esses tipos de indústrias, mas entre parênteses eu coloquei as principais. E a Holanda se destaca em máquinas agrícolas. Nós temos aqui a New Holland, que é uma companhia que é da Holanda, que são máquinas para cultivar, colher produtos agrícolas. E são máquinas totalmente informatizadas, são máquinas controladas e elas são de boa qualidade. E produção de alimentos. A Bélgica, você sabe que os melhores chocolates que nós temos na Europa, o primeiro é da Suíça. E a Suíça não tem cacau. A Suíça não tem leite. O que acontece? Ela compra grande quantidade de cacau vindo do Brasil e dos países asiáticos, vai em grande quantidade de cacau. O leite eles compram da região do Vale do Rio Tirol e eles produzem o melhor chocolate do mundo, a Suíça. Agora, em segundo lugar, o melhor chocolate que nós temos é vindo da Bélgica, que eles ocupam a segunda posição em formação de chocolate, além de outras indústrias que eles têm também. Luxemburgo se destaca em atividade. Luxemburgo é um país pequeno, mas um país que se destaca em atividades de máquinas gráficas para imprimir apostila, para imprimir livros, revistas, cadernos. Então eles se destacam em máquinas de última geração, rápidos e eficientes de produção, de impressão de papéis. Espanha se destaca em atividades de naval, principalmente porque ele está no Estreito de Gibraltar com o país do Marrocos. Então, para ter essa proteção da Espanha, que está na Europa, e África, Marrocos, então eles se destacaram nessa construção de navios. Parece que desde Cristóvão Colombo veio essa estrutura até chegar o prezado momento. Portugal se destaca em alimentos, tais como alimentos derivados da oliva, azeite, azeitona. Também eles têm grande produção de peixes, pescados, bacalhau. Tem também presença de grande quantidade de vinhos. Tudo isso entra no produtos de alimentos, indústrias alimentícias.
A Irlanda se destaca em produtos eletrônicos. Não comparando com os países japoneses e nem países como a China, que está se desenvolvendo cada vez mais os produtos eletrônicos, mas a Irlanda produz bons produtos através da sua atividade da tecnologia eletrônica. Nós podemos observar também, na Alemanha, ela se extrapola com todo o seu processo com empresas transnacionais. Então, o que eles têm lá, por exemplo, a Volkswagen tem aqui no Brasil, né? O grupo, por exemplo, a Bayer, que é de medicamentos farmacêuticos, também se destaca em grande quantidade aqui também no país Brasil, também nos países mais pobres ou países emergentes, como o caso do Brasil. Então a Alemanha se destaca como uma ponta econômica do mundo, como nós já falamos em aulas anteriores, e nós vamos falar no segundo semestre de 2020. Nós temos 3 grandes potências do mundo. Nós temos os Estados Unidos, que vai liderar a economia da América e também do mundo todo, né? Nós temos a Alemanha, que vai liderar a economia da Europa e da África, e o Japão, a economia da Ásia e da Oceania. E a Alemanha ocupa uma dessas 3 posições. A Áustria, ela se destaca no geral. Na Áustria também vai ter atividades de indústrias de precisão, né? Como, por exemplo, aferir pressão, termômetro, né? A Suíça, como eu já falei para vocês, também se destaca nesse tipo de, como a Áustria, de chocolates e precisão, que são aferir a pressão arterial, atividades de termômetro, relógios de ponteiros, né? Que são os relógios analógicos, por exemplo. A Suécia, temos um grande espaço de atividade industrial. A Noruega se destaca em transporte. Transporte por quê? Porque eles têm o clima muito frio e quando chega o período de inverno, tem que ter carros de boa qualidade para não deslizar-se nas estradas que são que estão congeladas, né, por causa do inverno e da neve que ocorre ali. Então eles se destacam em indústrias automobilísticas, em indústrias de automotores, indústrias de caminhões, tratores, como por exemplo a Volvo, a Scania, a Saab, que são indústrias pesadas voltadas para esse tipo de clima. Dinamarca, nós temos também o contexto de indústrias geral. E a Islândia, ela se destaca já que a Islândia é um país, uma ilha que está situado fora do contexto da Europa, eles têm atividade da pesca em grande quantidade, né? Tanto também como a Noruega, como a Portugal, que já foi citado para vocês, grande quantidade de peixes como bacalhau, atum, né? Que são peixes exclusivos dessa região de clima frio, né? De corrente fria também. Então você vê que a Europa, os países que eu citei, que são países da Europa Ocidental, são países que têm todos os tipos praticamente de indústrias de qualidade e de precisão. Vamos agora para a página número 44 e 45, falando sobre o Japão. Como é que o Japão se apresenta nessa estrutura econômica, né? Então, você pode observar lá na página 44 e 45 sobre a questão do Japão. Dentro do continente asiático, nós vamos ter um país que se destaca, que é o Japão, né? Aí nós podemos observar o seguinte: o Japão, em 1950, né, o Japão merece destaque por seu crescimento econômico histórico, que o situou entre as potências mundiais desde a década de 1950. Antes disso, o que aconteceu? Antes disso, sua participação na guerra e a sua consequente derrota haviam deixado a economia do país totalmente fragilizada e dependente de acordos bilaterais com os Estados Unidos. Mas eles superaram esse processo das guerras, né, e teve o processo do desenvolvimento industrial econômico do país. Agora, se você observar, comparando os Estados Unidos com o Japão, os Estados Unidos é um país de enorme extensão territorial. Já o Japão, ele é formado de mais de 4.000 ilhas. Então, o espaço de extensão territorial deles é muito reduzido, é muito pequeno. E
Com isso, eles têm que, nos seus espaços pequenos, têm que fazer atividade da agricultura, atividade da pecuária, tem que ter as suas indústrias, tem que ter o seu mercado e, principalmente, pela instabilidade geológica. Tem muitos terremotos e maremotos e até tsunamis que ocorrem nessa região do Japão. Então, o Japão, por ter essas grandes dificuldades físicas, o Japão, além da guerra que teve em Hiroshima e Nagasaki, que os Estados Unidos detonou essas duas cidades, o Japão, ela deu um levante para cima e começou a esquecer esses problemas e desenvolveu a sua atividade industrial. De que forma? A educação. Eles começaram a ter um desenvolvimento tecnológico. Os alunos japoneses competem entre eles para ser o melhor, tanto na escola e depois na vida profissional. E isso eles vão desenvolver o que? Na questão da tecnologia. Cada vez mais as indústrias têm um processo lucrativo de boa qualidade, porque eles desenvolveram a educação e, consequentemente, a tecnologia. Política, também eles adotaram a política que nós chamamos a política industrial, altamente lucrativa, né? Em que a qualidade dos produtos são de boa qualidade. Materiais eletrônicos, equipamentos de precisão, automóveis, né? Entre outros principais produtos que a indústria elabora, transforma e envia para onde? Para o mundo todo. Né? Você, quando vê um produto, esse Made in Japão. Made in Japão é um produto de boa qualidade, competido no mundo todo, no espaço do mundo da globalização. Por quê? Por causa do estudo, da tecnologia de pesquisa para ter produtos de qualidade. E com isso, os japoneses conseguiram desenvolver até o microprocessador eletrônico, né? E cada vez mais estão melhorando esse espaço da tecnologia, da informatização, da computação, da informatização, da eletrônica, e isso sendo produtos de eficiência. Também, lá na página 45, você pode ver aqui, essa gravura, essa foto lá de Singapura, né? Onde nós temos, por exemplo, a formação dos tigres asiáticos. E aí nós podemos observar o seguinte: Coreia do Sul, como você pode observar aqui em cima nós temos a Coreia do Norte, que está pintada de cinza, e aqui em vermelho Coreia do Sul. Depois aqui nós temos Taiwan, aqui nós temos Hong Kong, que está ali no território da China, e aqui embaixo nós temos Singapura. Esses quatro, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, na figura que eu mostrei anteriormente, Singapura, são os países que fazem parte do contexto que nós conhecemos tigres asiáticos. E aí nós podemos observar o seguinte: o que significa isso, tigres asiáticos? Tem a sigla em inglês, que você pode observar na página 45, traduzindo novos países industrializados. Então, além do Japão, nós temos esses quatro países que foi citado, que são Coreia do Norte, Taiwan, Hong Kong e Singapura. São países que se destacam a nível industrial. E eles se destacam em atividades como eletroeletrônicos, automóveis, petroquímicos, têxteis e calçados. Né? Eu coloquei aí calcados, mas é calçados. E nós podemos observar o seguinte: você vai ler lá na página 45, da primeira coluna, onde está escrito tigres asiáticos. Aí você tem o crescimento rápido, né? E a pequena ilha de Taiwan. Ali você pode observar a atividade econômica. E a China não reconhece a independência de Taiwan e a considera apenas uma província rebelde que surgiu após a Guerra Civil de 47 a 49, quando as forças nacionalistas do general Chiang Kai-shek se refugiaram na ilha de Formosa. Entretanto, Taiwan possui boas relações comerciais com muitos países, projetando-se como um dos países mais ricos do mundo. Né? Nós podemos observar essa região do Taiwan, que não é reconhecido pelos os próprios chineses. E o Hong Kong, né, que foi tomado pelo Império Britânico após a Segunda Guerra do Ópio, que terminou em 1842, e foi uma colônia britânica até 1997.
e o ano de sua devolução à China. E aí Hong Kong está nesse contexto trabalhando com o processo da economia chinesa. E a Coreia do Sul tem indústrias nos ramos naval, automobilístico, textos, alimentícias, siderúrgicas, químicas, equipamentos para transporte, fabricação de máquinas, e são todas indústrias pesquisadas, robotizadas e informatizadas de eficiência estudada. E na página 45 finalizamos a Oceania, apesar que a Oceania está situado no mapa de hemisfério sul, na linha do Equador, mas como foi dividida essa linha do Equador econômica, foi colocado ele nos países que pertencem ao hemisfério norte. Essa figura, você pode observar essa foto, é a cidade de Sydney, que é a cidade turística da Austrália, que se destacam em grandes atividades econômicas e industriais nessa região. Nós podemos observar o seguinte: a Austrália e a Nova Zelândia, eles têm uma indústria totalmente moderna, essa indústria moderna de tecnologia. Quando fala moderna, é tecnologia, equipamentos, robotização, informatização, né? E eles pertencem a esse grupo APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, e também eles pertencem a ANZUS, a Austrália, N, Nova, Z, Zelândia, U, Estados Unidos, né? Sigla inglesa, ANZUS. Então, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. E também pertence a essa comunidade. Essa comunidade é uma comunidade que é do Reino Unido. E lá na Austrália e Nova Zelândia nós vamos ter ministros, né, que são comandados pela província do reinado da Inglaterra através da Rainha Elizabeth II. Eles também se destacam através dos seus... Eles têm os clima tropical e subtropical, então a agricultura se destaca muito em aveia, trigo, cereais e milho em grande quantidade. E também se destacam principalmente na criação e produção de ovinos. E esses ovinos, eles produzem muita lã, né? E também se tem a carne para a própria alimentação. E a mineração que nós podemos destacar lá, eles vão ter minerais em grande quantidade como ferro, bauxita, ouro, diamante, carvão, mineral, gás natural, diamante, que são elementos de matéria-prima de grande quantidade de valor econômico. E a Austrália e Nova Zelândia se destacam por esses tipos de minerais. Gostaria que você lesse a página 42 até 46 da aula que nós conversamos hoje. E você vai postar lá a aula assistida. Todas as figuras aí que nós podemos observar são regiões de Singapura, tá? Singapura também. Na próxima aula nós vamos agora estudar a Rússia e o leste europeu, que são países que você pode observar ali como a Rússia, Estônia, Lituânia, Letônia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Eslovênia, né? Croácia, Bósnia, Albânia, Macedônia, Bulgária, Romênia, etc, que são países que eles não são considerados países ricos como a Europa Ocidental. Nós vamos estudar o leste europeu, ver o que teve nessa estrutura, né, que foi o sistema socialista, e vão ver o desenvolvimento econômico deles, mas eles também fazem parte dos países do norte desenvolvido. Conforme nós comentamos na aula passada, esse diagnóstico para o mês de junho, eu vou observar as atividades da página 48, 60, 61, 62, 63 e 64. São 6 fotos que você vai postar. Se você não sabe postar 6 fotos, porque você acha que é muito espaço, então você pode, eu vou mandar através do Word um cartão resposta. Você vai colocar as respostas todas aquelas de marcar X, certo? E aquelas de escrever, aí você escreve lá e manda para mim nas datas do 24, que é uma quarta-feira para 121, que tem aula 121, tem aula terça e quarta. Então, quarta-feira eu estou vendo esse trabalho. E para a turma 122, que tem aula segunda e quinta, eu vou ver dia 25. Na outra semana, que é do dia 29 de junho até dia 3 de julho, nós continuamos com as atividades da economia do mundo. Mas eu vou ver uma semana antes de terminar as aulas, para dar tempo para você fazer. Você viu que essas últimas aulas não tem nenhuma atividade para fazer.
é só ler. Você pode adiantar essas atividades para deixar tudo em ordem para ir de férias numa boa, ok? Obrigado por você ter aguentado essa aula e linkado os vídeos no YouTube. Essa aula foi extensa porque a minha economia é muito grande e isso a gente em poucos minutos é muita coisa para falar, mas que você possa ter uma síntese daquilo que foi comentado hoje. Reveja o vídeo e dá o seu like do mesmo. Vamos orar para finalizar a aula. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno 121 e 122, protegendo, guiando, orientando, para que eles possam ser abençoados por Ti. Dá a eles a Tua proteção, Teu amor, Teu carinho e estenda também essas bênçãos aos seus respectivos familiares. Muito obrigado por tudo. Em Teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela tua cooperação e até a próxima aula. Tchau, fui.